Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 52, verso 7. Como o pastor bem expressou, muitos hoje puderam exercer sua cidadania, alguns que até moram mais próximo, daqui da capital, chegaram a viajar. Eu confesso aos irmãos que desde 6 da manhã até 4 da tarde foi trabalhando mesmo. Foi trabalhando e hoje foi puxado, foi carregado. Quem trabalha em área de restaurante, quem conhece restaurante, sabe quanto é. E lá para mim hoje foi bem cansativo. Mas para a glória do nosso Deus, estamos aqui e é motivo de muita alegria poder estar com os irmãos nesse momento. Tendo o privilégio também de logo após a ministração podermos, com os irmãos, estar participando da mesa do Senhor. Como eu sempre tenho falado, lá na segunda, no nosso bairro, bairro das Indústrias, na segunda etapa, nós estamos na primeira etapa, eu tenho falado que muitos têm tido o privilégio de estar na casa do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos e têm desprezado isso, têm desvalorizado isso. Onde é uma ordenança do Senhor, estarmos em comunhão. E isso não é nada mais, nada menos do que um coração grato a Deus, que o impulsiona para estarem dessa forma juntos, adorando a Deus. Então é motivo de muita alegria podermos estar aqui nessa noite, participando da ceia do Senhor junto com os irmãos. Amém? Vamos para a porção da palavra de Deus, Isaías 52, verso 7, que vai nos falar. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Aleluia, glória a Deus. Oremos pela palavra. Glorioso Deus, eterno e bondoso Pai, nesse momento apresento a Ti a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida daqueles onde ouvir a Tua palavra por meio da internet, por meio das redes sociais. Senhor, Te pedimos nessa noite misericórdia, Te pedimos perdão, Te pedimos, ó Santo de Israel, que o nosso coração, ó Deus, e ouvido venha estar, ouvido aberto e coração pronto, preparado como um terreno fértil a ouvir a Tua palavra e guardar, Deus, a Tua palavra, que ela venha, nosso coração venha estar como um terreno fértil a ouvir, e aí ela ser plantada e ela ser semeada para a glória do Teu santo nome. Te pedimos misericórdia, Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Santo de Israel, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, na nossa lida diária, no nosso viver santo aqui na terra. Te peço em nome de Jesus, que nesse momento, como arauto de Tua palavra, como pregador de Tua palavra, como ministro da Tua palavra, ministrando hoje ao coração da Tua igreja, ó Santo de Israel, possamos, Deus, em nome de Jesus, colocar em prática, Deus, para a glória do Teu santo nome. É assim que oro junto com meus irmãos, Teus filhos e filhas, servos e servas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. O tema dessa mensagem, dessa ministração, é 5 verdades que os arautos, ou os pregadores, ou os mensageiros de Deus devem anunciar, devem pregar. Louvado seja Deus. O texto que se encontra aqui em Isaías 52, versículo 7. Nesse texto sagrado,
das Escrituras, nós vamos ter a oportunidade de aprender nesta noite sobre 5 verdades importantes que pregadores que amam a verdade de Deus, que têm compromisso com a palavra de Deus, têm reverência com a palavra de Deus, devem pregar. Apenas nesses versículos nós vamos ver 5 pontos aqui maravilhosos e vamos percorrer a palavra de Deus apenas nesse versículo. E a primeira grande verdade é as boas novas, já a segunda, a paz, a terceira, as coisas boas ou boas notícias, a quarta, a salvação e a quinta, o reino de Deus. Louvado seja Deus. Estes 5 pilares, irmãos, da pregação fazem parte da essência do verdadeiro evangelho de Deus. Veremos a primeira verdade, que é as boas novas. Aleluia, glória a Deus. A primeira verdade são as boas novas, como já falei, que são o próprio anúncio do Evangelho de Cristo. Em Romanos 1:16, Paulo ele diz que não se vergonha do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para salvar pecadores, para salvar ímpios, para salvar gregos, para salvar gentios. E muitas das vezes, eu e você, ou muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem cristãs, têm se vergonhado deste evangelho. Como? Com as nossas atitudes, com a nossa oportunidade de pregar e não fazer isso. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que são belos os pés, são belos os montes os pés dos que anunciam boa nova. No Éden, no jardim do Éden, em Gênesis 3:15, o próprio Senhor, ele anuncia, primeiramente, a primeira boa nova, dizendo que da mulher viria ou nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia. Glória a Jesus. Em Isaías 9, versículo 6, o profeta ele diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E sobre ele está sobre seus ombros, o governo. E seu nome seria Emanuel, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Lucas também, Lucas 2:10-11, a gente vê uma passagem onde o anjo do Senhor, ele confirma as boas novas do Senhor, as boas novas de Cristo. A pergunta que eu faço hoje para mim, para você, é: temos anunciado esta boa nova quando temos oportunidade? Ou temos negligenciado esta boa nova?
Como eu sempre tenho falado na igreja, será que eu e você temos nos preocupado com aqueles que estão descendo a sepultura sem salvação? Ou agora sou salvo, reconheço isso na minha vida, vivo uma caminhada digna de quem é salvo, e quem não foi, ou quem não está ainda na caminhada, quem não recebeu essa boa nova, eu não me esforço para isso. Segundo ponto, segunda grande verdade, é proclamar a paz. A gente observa claramente que a leitura diz como são belos nos montes os pés daquele que anuncia boas novas e que proclamam a paz. E o interessante de tudo isso, e saber e ver, é que essa paz não é a paz a qual foi aqui nessa noite em oração falado. Em oração foi pedido que essa pessoa que se encontra enferma, né, que venha ter paz no seu coração, que Deus venha agir em sua vida. Não estou dizendo que não devemos orar por quem se encontra enfermos. Não, pelo contrário, a própria palavra nos ensina a isso. Porém, irmãos, esta paz aqui não é a paz a qual a palavra nos revela. Em Lucas também 2, 13 a 14, o anjo do Senhor também com um exército celestial, ele anuncia a paz aos homens, dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, aos quais ele concede o seu favor. O favor de Deus aqui tratado não é uma paz exterior. O favor de Deus aqui tratado é uma paz interior. Essa paz, ela não é, como já falei, uma paz externa, como muitos países aí que nós sabemos que se encontram em guerra, procuram, buscam, anseiam. Mas essa paz é uma paz com Deus, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele deu a quem? Aqueles a quem ele escolheu, a quem ele de antemão chamou. Louvado seja Deus. Glorificado seja nosso Senhor. Terceiro ponto, terceira grande verdade. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra nos mostra que devemos anunciar as boas novas. Como a palavra nos mostra. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz e que trazem boas notícias. Em 2 Samuel 1, em 2 Samuel 18, 26, estudando, lendo essa palavra, essa passagem, aqui a gente tem
um breve conhecimento do que significa esse anúncio, essa notícia. O que é que acontecia? O que acontecia é que quando os reinos se encontravam em guerra, e ali havia um vencedor, o reino ali vencia, o exército do reino ali saía dali vitorioso. O que acontecia? Mandava-se um mensageiro voltar ao povo para anunciar a vitória. Eu e você, meus irmãos, somos este povo que devemos anunciar esta vitória. A vitória de Cristo sobre a cruz. A vitória de Cristo sobre a cruz do Calvário. Em 1 Coríntios 2, 22, 14, 24, Paulo, como mensageiro, ele anuncia a boa notícia. Ele anuncia para quê? Para judeus, para gregos, para gentios. Porém, os gentios, muitos dão ouvidos. Eu estava conversando com o pastor Sérgio, agora há pouco antes do culto começar, e estava trazendo a ele uma lembrança de um culto que teve lá na nossa congregação, no bairro das Indústrias, do pastor Tony, que é conhecido nosso, conhecido do pastor Sérgio também, era conhecido do nosso pastor também, Sóstenes, né? Já teve aqui também, né, pastor, naquele café com palavra, né, que nós fizemos. E a pregação que ele fez, que ele levou para nós, eu confesso aos irmãos que mexeu comigo e até hoje, portanto, falando com o pastor ali, eu lembrei-me, passei para ele, falei para ele. Ele pregou ali na morte de Estevão. E ele mostrando que Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Ao ponto que viu os céus abertos e viu Cristo sentado à direita de Deus. Porém, os que ali se encontravam, assim não se encontravam da mesma forma, cheios do Espírito Santo. E fizeram o quê? Todos ali que se encontravam o apredejou. E o que ele quis dizer com isso? Que muitos de nós vamos trazer essa boa nova, vamos trazer essa boa mensagem, essa mensagem de Deus, mas temos que estar preparados. Que os que estão a ouvir possam ser que também não esteja com o Espírito Santo de Deus ali agindo nele, fazendo mover. E seremos muitas das vezes apredejados. Pergunta: estamos preparados para isso? Eu e você nós estamos preparados para esse momento? Para sermos apredejados? Irmãos, verdade seja dita. Muitas das vezes nós não estamos preparados ou não temos a devida reverência a Deus em um simples fato, em uma simples ação que nós deveríamos fazer, que foi uma responsabilidade dada a mim e a você, que é pregar o Evangelho. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos na nossa vida tempo de sobra para muitas coisas nossas particulares. Mas muitas das vezes não temos amor, poderia dizer isso, por almas, para que elas venham ser salvas.
venham ser alcançadas por Deus. Porque muitas das vezes, quando eu e você perdemos a oportunidade de pregar o Evangelho, nós estamos dizendo isso, nós estamos mostrando isso. Mas Paulo lhe diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ele não se envergonha. Ele não se envergonhou de pregar essa mensagem. Quantos aqui já sofreu o que Paulo sofreu? Quantos aqui já foram apedrejados? Quantos já foram açoitados? Quantos levaram chicotadas? Quantos passaram fome, passaram frio? Paulo disse que em meio a todas essas coisas que ele passou, ele aprendeu a ser obediente, a amar, a estar contente, a estar satisfeito, tendo muito, tendo pouco, tendo fartura ou tendo falta, tendo saúde ou estando enfermo. Por isso todas as coisas ele falou, posso naquele que me fortalece. Pergunta, quem é que tem sido o seu ou a sua fortaleza? Quem tem sido? Em quem eu tenho depositado a minha esperança, a minha confiança, a minha fé? Em quem? Verdadeiramente, irmãos, eu estou pronto? Verdadeiramente eu tenho amado o Evangelho de Cristo a ponto de levar boas novas, de anunciar boas novas? O pastor falou algo aqui maravilhoso, que é chegar até aquele lugar agora e ir ali fazer um culto e anunciar boas novas. Aquele casal é cristão, pastor? Irmãos, é isso que é mais vergonhoso. É isso que é triste. Nós olharmos e vermos pessoas que não são cristãos, que não são crentes, abrindo sua porta, recebendo a igreja, e muitas das vezes a igreja está parada, não quer anunciar. Eu não estou dizendo que todo mundo consegue fazer um evento como esse, como o pastor falou, e como vocês aqui, muitos de vocês têm feito. Nossos trabalhos, a nossa vida cotidiana, muitas das vezes nos impede de estar em momentos como esse. Mas, irmãos, eu e você não somos impedidos de pregar boas novas no nosso trabalho, na rua, no nosso lar, aonde quer que nós venhamos estar. O problema é que nós não estamos sendo como Paulo, que ele mesmo diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Não temos mais essa coragem de pregar boas novas. Eu lembro-me de uma frase que o pastor Sostnes, quando estava conosco, nos discipulados, ele sempre falava, em determinadas situações que você viesse nos encontrar, deveríamos olhar o nosso pulso e examinar se estamos vivos. Quarta grande verdade: a salvação. Como são felizes, como são belos, aliás, nos montes, os pés daquele que anuncia boas novas, que proclama a paz, que trazem boas notícias, que
proclamam a salvação. Se tem salvação, existe o quê? Pecado. Muitas igrejas hoje não têm mais falado mais sobre pecado. Muitos crentes têm andado em comunhão com o pecado, em comunhão com o mundo. Mas o próprio Jesus, em Marcos 16, do 15 e o 16, Jesus ele dá uma ordem a seus discípulos de ir e pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Porém, os que crerem e fossem batizados seriam salvos. Salvação, irmãos, só existe porque existe o pecado, porque existe a queda do homem. No jardim do Éden existiu ali a queda de Adão. O pecado entra na humanidade. Deus, por sua vez, por seu amor, graça e compaixão, Ele não destrói a humanidade. Mesmo sabendo que pastor Roberto, depois de alcançado, iria falhar contra ele. Pastor Sérgio, depois de alcançado, ainda iria falhar contra ele. A igreja, depois de alcançada, ainda iria falhar contra ele. Mesmo assim, ele amou esse corpo que aqui existe nessa noite, que aqui está nessa noite. Essas ovelhas que aqui se encontram nessa noite. O amor não é um mero sentimento, onde nós, quando somos jovens, ou não, ou que se encontram, casais que se encontram depois de velho, amor novo, sente um pelos outros. Não. Cristo, Deus, Ele sabia das nossas falhas, mas Ele fez o quê? Ele decidiu amar. É hoje, depois de tantos anos de casado, esposo amar sua esposa em suas dificuldades e limitações, esposa amar seu esposo em suas dificuldades e limitações. É uma decisão. Mas a salvação existe porque existe pecado. Somos salvos? Amém. Fomos salvos? Amém. Estamos sendo salvos? Amém. Glorificado seja Deus. Mas Paulo também diz que por termos o nosso entendimento, por sabermos que somos salvos, por conhecermos isso, isso não nos dá vazão para andarmos de todo jeito, de toda forma, falando, vivendo, vestindo, ouvindo, ou seja lá o que for, da mesma forma antes do que antes nós éramos. Tem que haver mudança. E para que isso venha acontecer nas nossas vidas, é necessário que o evangelho ele venha a ser pregado, é necessário que a boa nova ela venha a ser pregada, é necessário que eu e você compreendamos o preço que foi pago na cruz do Calvário. É necessário que o Espírito Santo nos resgate, nos transforme, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Se isso não acontecer na minha e na sua vida, não houve salvação na minha e na sua vida. Vivemos no engano. Em em Atos 28, Paulo ele disse que esta salvação, ela foi pregada
aos gentios, e eles creram. Atos 4:12, Pedro, após de ter sido proibido de pregar a salvação em Cristo Jesus, ele respondeu àquele povo, aqueles acusadores, aqueles que ali se encontravam, que não há salvação em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro Deus, se não for na pessoa de Cristo Jesus. Quinta e última grande verdade. Vai dizer que dizem a Sião, o seu Deus reina. A quinta grande verdade é o reino de Deus. E agora, em Mateus 24:14, Jesus ele disse que após esse evangelho ser pregado por todo o mundo, aí sim viria o fim. O evangelho teria que ser pregado. O evangelho de Cristo tem que ser pregado. E com urgência. A pergunta é: qual a urgência que eu e você temos em pregar o evangelho a pessoas que estão sendo condenadas, descendo à sepultura sem salvação? Em Lucas 17:21, também Jesus disse que o reino de Deus, ele já está dentro de nós. A partir do momento que eu e você reconhecemos na nossa vida Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir desse momento eu e você já passamos a usufruir da eternidade. O reino de Deus já está dentro de mim, já está dentro de você. Agora, o que é que eu e você temos feito com base nisso? Em Mateus 6:33, Jesus também falou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pergunta: verdadeiramente, irmãos, examinando a nós mesmos, nós temos buscado em primeiro lugar o reino do céu? Nós temos tido preocupação verdadeiramente pela obra de Deus? Nós temos almejado se encontrar com Cristo? Porque, irmãos, eu confesso a vocês que tenho visto muitos cristãos, ou pessoas que se dizem cristãos, que quando estão à beira da morte, pedem logo a Deus: Senhor, eu não quero ir agora não, me deixa aqui mais um pouquinho. Fazer a tua obra, né? Tem água aqui não? Alguém pode arrumar um pouquinho de água para mim? Tranquilo, meu irmão. Irmãos, como o amado falou aí agora, se eu entendi, o pensamento da pessoa que diz isso é ficar para fazer a obra de Deus, não é isso? Né? Amém, se fosse assim. Amém, se fosse assim. Porque quando nós olhamos para a palavra, Paulo diz o quê? A minha vontade é de estar nos braços do Pai. Porém, é necessário que eu
Muitas das vezes, como o irmão falou, isso é uma desculpa. E, meus irmãos, eu pergunto, qual de nós consegue enganar Deus? Quem de nós? Ah, Senhor, eu estou à beira da morte. Não, Senhor, não me leva agora não, deixa eu criar meus netos. Será que a intenção verdadeiramente é essa? Deixa eu ver meu neto crescer. Irmãos, a palavra nos mostra claramente que eu devo ansiar estar com Deus. A palavra nos mostra também que aquele que ama pai, mãe, filho, esposa, marido, seja lá qualquer coisa que for mais do que Deus, não é digno de ser seu discípulo. Obrigado, meu filho. Não é digno de ser seu discípulo. Irmãos, como eu sempre tenho falado na igreja, de vez em quando eu toco nesse ponto, eu passei por 2 momentos já na minha vida que eu pensei que eu ia partir. Eu não orava para ficar não, mas eu queria partir mesmo. É tanto que de vez em quando na igreja eu estou falando em ir embora, e o pessoal já disse, eu acho que todo mundo vai, o pastor vai ficar. Todo mundo vai primeiro e ele vai ficar. Nós temos que ansiar, meus irmãos, que crentes somos nós, que não ansiamos a obra de Deus, fazer a obra de Deus, viver para a glória de Deus e estar com o nosso Deus. Que crentes somos nós? Eu não estou dizendo aqui que não devemos orar por saúde, como foi falado, como foi orado aqui, por os irmãos que se encontram enfermos. Se eu disser isso, eu estou pecando, eu estou mentindo, porque a própria palavra em Tiago 4, ele diz, Tiago 5, ele diz que devemos orar pelos enfermos. Porém, o que Cristo está dizendo aqui é que eu e você devemos buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. E buscar o reino do céu e sua justiça implica em ter responsabilidade, em ter compromisso com as coisas de Deus. Como é que tem sido o meu e o seu compromisso com as coisas de Deus? Irmãos, eu faço uma pergunta a vocês. Sejam sinceros nessa noite. Não precisa ninguém responder, mas sejam sinceros com vocês mesmos. Se o presidente ou o príncipe da Inglaterra, vou botar o príncipe da Inglaterra, que é mais famoso, é mais conceituado, é mais conhecido. Se ele chamasse cada um de nós aqui para fazer algo para ele, para trabalhar em prol do seu reino na Inglaterra, a pergunta que eu faço é, eu e você exerceria esse papel como? Relaxadamente ou fervorosamente, com toda alegria? Porque estaríamos servindo ao rei da Inglaterra. Irmãos, eu e você fomos chamados para servir o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que criou o céu e terra, aquele que criou eu e você. Aquele que conhece a mim e a você desde antes de sermos gerados no ventre de nossa mãe. E muitas das vezes nós não temos feito aqui o que Cristo fala, buscado o reino do céu em primeiro lugar e sua justiça. Ser justo nas coisas de Deus, pois as demais coisas nos seriam hoje, nos é hoje acrescentada. Isso, irmãos, não quer dizer que eu e você, ao buscar o reino de Deus, é apenas estar aqui na igreja, estar no culto, nos dias de culto, não. Como o pastor bem expressou, nem no culto muitas pessoas não querem estar mais.
É uma ordenança também de Deus, está em comunhão. Mas que comunhão é essa que eu não quero ter com meus irmãos, e quero ter com Cristo, com meus irmãos que eu conheço, e não quero, e digo quero ter com Cristo, que eu não estou vendo, meus irmãos que eu vejo, eu não estou querendo ter comunhão, mas quero ter com Cristo. Como? Eu acho que eu estou andando na contramão da palavra. As demais coisas vos serão acrescentadas, porque tudo aquilo que nós precisamos, Deus, Ele faz com que eu e você venham alcançá-las, venha chegar a mim e a você. Como diz os pentecostais, né? A bênção, ela deve correr atrás de nós, não nós atrás da bênção. E mesmo essa bênção, ela deve ser para a glória de Deus. Em Apocalipse 11, 15, João ele disse: tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizem: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus. Ele reinará para todo sempre. Como arauto de Deus, irmãos, temos que estar preparados, temos que estar dispostos a pregar o Evangelho, a pregar a boa nova, a pregar a paz, a levar boas notícias, a levar a salvação. E falar de um reino vindouro. Pergunta: seu coração e o meu coração têm almejado esse reino vindouro? Quantos de nós estamos dispostos ou com desejo de hoje partirmos? João também ele fala na primeira epístola, primeira carta de João, primeira epístola, no capítulo 15, versículo 15, do 15 ao 17, ele fala que nós não devemos amar esse mundo, nem o que aqui há, porque tudo que aqui há é transitório, é passageiro. Porém, aqueles que amam a Deus e a sua palavra, estes serão eternos. O reino de Deus já está dentro de mim e de você. Eu e você já gozamos da eternidade para a glória de Deus. Pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Louvado seja Deus, que a igreja possa ter sido abençoada com essa palavra, com essa porção da palavra de Deus, que eu e você venhamos ver o que Cristo falou para nós, buscar o reino de Deus, e como arauto de Deus, como pregadores do Evangelho, se pelo menos uma dessas grandes verdades que aqui Isaías menciona, brotar em nosso coração no decorrer dessa semana, já será grande coisa. Mas o essencial é que tudo aqui venha estar verdadeiramente no meu e no seu coração. E que nós não percamos, irmãos, oportunidades que nós muitas das vezes temos. Porque se pregarmos e alguma pessoa morrer
sem arrependimento, nós não temos culpa disso, do seu sangue. Não será cobrado de nós. Lá no Cidade Verde, 2 casos aconteceu. Pregamos a 2 pessoas que com 1 semana, 2 depois, desceram à sepultura. Mas naquele momento não. Luan foi uma das pessoas que chegou para um deles, o último, e ele praticamente expulsou Luan de perto dele. Com pouco tempo, o próprio filho matou. Temos que ter, irmãos, sede de ter vidas sendo salvas. Temos que pregar esta palavra, este evangelho. Pois assim foi a ordem que foi nos dada. E as demais coisas, Deus é quem nos acrescentará. Amém? Louvado seja Deus. Já agradeço essa rica oportunidade e responsabilidade que tive de estar ministrando aos nossos corações. Amém? Pastor Sérgio.